Nós queremos fazer aqui nessa tarde, é por isso que nós estamos festejando o amor, porque nós acreditamos no amor e nós acreditamos no casamento. E quando nós falamos de casamento, as pessoas que são da minha idade, que nasceram no ano de 1970, vão se lembrar que o casamento fazia parte do imaginário feminino, né? A gente brincava de boneca e a boneca mais cara era a boneca noiva, e todos os finais de casamento, de novelas, tinham aqueles casamentos maravilhosos e filmes, tudo acabava no casamento e trazia pra gente a ideia de que o casamento era um grande final feliz. Então o sonho de toda menina naquela época, hoje já não é bem assim, era se casar porque o casamento era um final feliz. E a gente que casou sabe que não tem nada de final feliz no casamento. Ele é o começo de uma jornada que deve ter muita felicidade, mas não é um lugar aonde a gente chega, mas é um modo pelo qual a gente vai. A felicidade vai sendo construída dia a dia no casamento, e quando nós nos colocamos na realidade do que é o casamento, do que é o amor, a gente entende que somente o amor que pode sustentar o casamento. E muitas vezes a aliança que nós firmamos hoje é que sustenta o amor. E quando nós entendemos sobre isso, nós entendemos que existem muitas formas de amar. Hoje em dia existe até o poliamor. As pessoas falam de amores e linguagem de amor diferente, de jeito de amar diferente, mas eu acredito, pela nossa profissão de fé, nós usamos a Bíblia como nosso manual e nossa referência, que existe um único amor, que é suficiente para sustentar as nossas vidas de uma forma eterna, que é o amor vindo de Deus. E eu queria ler com vocês 3 versículos que falam do amor de Deus, que estão em Coríntios 13, esse capítulo conhecido por todos, que já virou um monte de música, ainda que eu falasse a língua dos homens. O versículo 3 a 7, diz os 4 a 7, diz o seguinte: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Quando a gente pensa no amor como sendo um lugar para que a gente estabeleça o nosso casamento, a primeira coisa que Paulo fala para nós é: o amor é paciente, o amor é bondoso. Aí você fala, parece óbvio que as pessoas que se amam sejam pacientes e bondosas, mas não é bem assim. Porque quando a gente convive, a gente sabe que o nosso cônjuge vai ter o nosso melhor, também vai ter o nosso pior, né? É ele que vai estar lidando com as nossas manias, com as nossas teimosias, com as nossas irritações. É o cônjuge que conhece a gente sem máscara. E muitas vezes isso torna a nossa relação uma relação que precisa de muita paciência, muita paciência. A gente costuma pensar na paciência como um estado tranquilo, um estado emocional, mas a paciência é mais do que isso. A paciência é a capacidade de você suportar as situações que vêm de uma forma que você não esperava. A paciência é a tolerância para os erros que você já pontuou várias vezes e eles ainda assim não foram resolvidos. A paciência, a Wikipedia fala algumas coisas legais sobre isso, é a capacidade de persistir numa atividade difícil, mantendo uma ação tranquila e acreditando que irá conseguir o que quer. É ser perseverante e esperar o momento certo para tomar as atitudes. Ser paciente é você guardar em paz a compreensão, ainda que ela não seja obtida. É você ter a capacidade de ouvir. O paciente tem a capacidade de ouvir. E a gente sabe que um dos maiores problemas do casamento é a comunicação ou a falta de comunicação. Porque não há paciência, não há formas de você entender e entrar no mundo e no modus operandi da pessoa que você ama. Então, o amor que é sustentado por Deus é um amor paciente, um amor bondoso. E não é essa bondade nossa. Eu sempre que penso na bondade nesse texto, eu penso na bondade de Deus. Porque a bondade de Deus é Ele dar para nós coisas que nós não merecemos. Nós somos inábeis muitas vezes para receber tanta bênção, tanta graça de Deus. E mesmo assim,
ele continua sendo bom. Então é a gente agir com bondade nos momentos que, de repente, o Paulo não merece. É o Paulo agir com bondade para Dani no momento que ela não merece. Esse é o amor que Deus pode trazer para nós como algo que sustenta um relacionamento de uma forma eterna, até que a morte separe. Mas aí o texto fala um monte de coisas que o amor não é. E isso é bom, porque cada vez mais a gente vai se deparando com um tipo de relacionamento que é baseado nisso aqui que Paulo fala que o amor não é. Porque Paulo vai falar o seguinte, olha, o amor, ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha, ele não maltrata, ele não busca os seus interesses, ele não se ira facilmente, ele não guarda rancor, ele não se alegra com a justiça, mas ele se alegra com a verdade. E o que Paulo está dizendo aqui é que o amor não é centrado em si mesmo. O amor, ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha, porque o amor não quer o bem para si, o amor quer o bem do outro. A gente chega diante de um casamento, muitas vezes, e a gente fala, eu estou casando para ser feliz. Quando, na verdade, o verdadeiro amor é a gente se entrega para trazer a felicidade para outra pessoa. E isso, muitas vezes, vai fazer com que haja a morte do eu, a morte da minha vontade, a morte dos meus desejos, porque muitas vezes é esse estado de buscar o interesse do outro que vai estabelecer a paz e vai trazer a continuidade nessa relação de uma forma profunda. Então o amor, ele é centrado no outro, não é um lugar para ganhar. Quando a gente entra no casamento, a gente entra para perder, a gente entra para servir, a gente entra para doar. E o padrão do nosso amor é o padrão de Deus. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. O amor de Deus é o amor que dá, é o amor que dá o que tem de mais importante. E Deus deu para nós o seu Filho, para que pela morte do seu Filho, o sangue derramado na cruz do Calvário, nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados e pudéssemos desfrutar desse amor. Então esse amor é um amor doador, um amor que nunca é egoísta. E talvez um dos maiores desafios do amor é que o amor não guarda rancor. E eu gostaria que Paulo estivesse falando assim, o amor não erra, mas o amor erra, porque as pessoas erram, porque nós somos falíveis, estamos revestidos de humanidade, nós somos intempestivos, estourados muitas vezes. Infelizmente, às vezes, o nosso interesse está em lugar do outro, e por isso que Paulo fala, o amor não guarda rancor. O verdadeiro amor é o amor perdoador. O verdadeiro amor é aquele que consegue deixar que as coisas fiquem no passado e não traga todos os dias os mesmos defeitos, as mesmas situações para você ressentir. Então, se nós estamos dispostos a viver esse amor, nós estamos dispostos a viver o perdão, a paciência, a bondade, e o texto fala a verdade. Essas são as colunas do amor. Esse é o amor que é centrado em Deus. E é esse amor que eu acredito que o Espírito Santo vai derramar no coração de vocês, para que seja até que a morte nos separe. Deus ama um casamento. Quando você abre lá Gênesis, você vê que ele celebrou o primeiro casamento de Adão e Eva. No meio de uma criação onde estava tudo bom, fez as estrelas, e fez o sol, e fez os animais. Ele olhou e falou, tem uma coisa que não está boa, ela não está sozinho. Ele não pode ficar sozinho, eu vou fazer uma mulher para ele. Ele tira então a mulher da costela, não tira do pé, não tira da cabeça, porque ela vai estar ao lado dele. E ele cria alguém que vai estar para ser a parceira e a companheira dele. E nós acreditamos que é dessa maneira que Deus também se revela quando ele traz a Dani para o Paulo e traz o Paulo para Dani. Mas não foi só isso. O primeiro milagre que Jesus fez foi no casamento. E é algo muito significativo para nós nessa tarde. E esse milagre, e eu encerro com esse texto, está em Mateus, em João, no capítulo 2. Eu vou ler para vocês rapidamente o que diz esse texto. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, Jesus e seus discípulos também. Eles haviam sido convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Ali perto havia 6 talhas, 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia de 80 a 120 litros, me desculpem.
Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim fizeram. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esse viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois os convidados já beberam bastante o vinho inferior a servido, mas você guardou o melhor até agora. E eu lembrei desse texto, porque nós estamos diante de um momento especial, onde nós estamos renovando os votos. Porque em algum momento na festa também faltou vinho. Em algum momento da festa de vocês, esse vinho, esse amor vindo de Deus, que traz a alegria para a nossa festa, traz a alegria para o nosso casamento, faltou. E há algo muito significativo na Bíblia, porque nada está ali por acaso. E o texto fala que tinha 6 talhas, 6 potes de pedra, não cabia pouco vinho não. Pensa no nível dessa festa, 120 litros, 6 potes, não era festa para qualquer um, era uma festança. E esses 6 potes, que eram, na verdade, não eram para ser cheios de vinho, mas eram para ser cheios de água, estavam vazios. Mas foi através do enchimento desses potes, dessas talhas, que houve a renovação da nossa festa. O número 6 da Bíblia quer dizer o homem, é o número do homem. Isso quer dizer que muitas vezes o nosso casamento vai ficar tudo seco, mas dentro do homem há a capacidade de sermos cheios desse vinho novo, que é esse amor vindo de Deus para que a festa nunca acabe. Eu acho lindo esse texto, quando o texto fala que o melhor ficou para a segunda vez. E é isso que eu acredito, eu sei que é isso que vocês acreditam, eu sei que é isso que os amigos e testemunhas acreditam, que essa vai ser a melhor parte que vocês nunca viveram, porque vocês estarão sendo cheios desse vinho novo que vem da parte de Deus. Eu creio nisso, eu creio que é Cristo em nós, a esperança, a grande esperança que a gente tem. O amor de Deus derramado no coração de vocês, Jesus sendo convidado para a nossa festa, Jesus fazendo parte do casamento e da vida de vocês, que pode trazer um sucesso para o casamento de vocês. Obviamente que a gente vai ter que perdoar muitas vezes, obviamente que a gente vai ter que ser paciente muitas vezes, bondoso muitas vezes, mas tudo isso recebendo um amor que vai além de nós. E quando toda vez que a nossa talha estiver vazia e Jesus estiver na nossa festa, Ele vai fazer um grande milagre, porque Deus ama um casamento. Eu queria chamar as alianças para a gente poder festejar juntos esse momento.